Você já ouviu falar do termo cadência? Se você ainda não ouviu, uma hora provavelmente você vai ouvir, então fica até o final desse vídeo que eu vou te dizer exatamente o que é isso e para que serve a cadência, para assim entender muito melhor as músicas que você toca e ter uma evolução aí mais rápida no instrumento. Para quem não me conhece, eu sou pianista Neemias Teixeira, eu sou bacharel em música com habilitação em piano pela USP. E antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações se já não for inscrito e deixa o like no vídeo aqui se você se interessa pelo assunto, que isso ajuda bastante a esses vídeos chegarem a muito mais pessoas. Para entender o que eu vou dizer aqui, é muito importante que você saiba alguns conceitos, né, que é tonalidades, intervalos e campo harmônico. Então, se você não souber o que são esses outros assuntos, você vai ficar um pouco perdido. Então, eu recomendo que assista primeiro esses vídeos que eu fiz falando sobre isso, eu vou deixar os links aqui embaixo para conseguir entender o que eu vou falar aqui. Então, cadência harmônica ou simplesmente cadência é simplesmente uma sequência de acordes, né, que a gente chama de progressão de acordes, que tem a finalidade, ela vai soar como uma conclusão, né? Como uma conclusão seja da música ou do trecho da música que você está tocando. Então, para entender isso, eu preciso primeiro se familiarizar com algumas nomenclaturas aí, na regra dos graus, que eu falo no meu vídeo sobre intervalos, que cada grau, né, que vai do primeiro até o sétimo, cada grau tem um nome, né? Então, os nomes vão do primeiro grau é a tônica, o segundo supertônica, depois mediante, subdominante, dominante, superdominante e sensível. E para cada um desses graus, né, dessas categorias, você tem um acorde, né? Isso eu explico no meu vídeo lá sobre campo harmônico. E dependendo da sequência de acordes que tiver, você pode ter uma cadência. E essa cadência ela tem duas categorias de cadência, que é cadência conclusiva e cadência não conclusiva. As cadências conclusivas, elas têm esse nome porque elas sempre vão finalizar na tônica, né? Essa tônica não necessariamente vai ser a tônica da tonalidade atual que você tá, pode ser uma tônica de uma outra tonalidade, mas eu não vou entrar nesse assunto, isso já entra em modulação, não vai ser o tema desse vídeo. Mas a cadência sempre vai finalizar na tônica. As cadências não conclusivas, elas simplesmente têm esse nome porque elas não finalizam na tônica. Então, entre as cadências conclusivas, você tem 4 tipos de cadências, que é a cadência perfeita, a cadência imperfeita, a cadência plagal e a cadência picarda, ou simplesmente picardia. E entre as não conclusivas, você tem a cadência que pode ser chamada de suspensa ou deceptiva, e você tem a semicadência. Não se assuste com esse monte de nomes aí, não feche o vídeo ainda, porque na verdade é bem simples o conceito disso tudo. Então eu vou mostrar as cadências, né, as 4 conclusivas e as 2 não conclusivas, uma por uma, tocando exemplos dentro da tonalidade do Dó maior, para ficar um pouco mais fácil de entender aí. Então vamos começar com a cadência perfeita, né? Ela tem esse nome porque a progressão de acordes dessa cadência são 3 acordes, que é o acorde da subdominante, dominante e tônica, exatamente nessa sequência, né? 4º grau, 5º grau, 1º grau. Então ela vai soar dessa forma aqui. E aí você tem a cadência imperfeita, que é só quando você sai da dominante direto para a tônica sem ter tido a subdominante antes, né? Então ficaria uma coisa dessa forma. E aí você tem a cadência plagal, que é uma cadência que tem a subdominante que vai direto para a tônica sem passar pela dominante antes, né, no meio do caminho aí. Então ficaria desse jeito aqui. E aí você tem a cadência picarda, né? Essa cadência ela acontece dentro de uma tonalidade menor. Que é quando você tem uma cadência normal que, ao invés de cair na tônica menor, né, no acorde menor da tônica, se for pegar o Dó menor, né, seria esse aqui. Só que ao invés da cadência terminar nesse acorde de Dó menor, ele vai terminar no Dó maior, né, no Dó com a terça maior. Então fica como se fosse uma modulação, né, mas isso aí a gente simplesmente chama de picardia, que é sempre no final da música, né? A música está acontecendo, chega no final, tem uma cadência que ao invés de terminar no Dó menor, termina no Dó maior. E aí fica dessa forma aqui. E aí a gente vai para as 2 cadências que são não conclusivas, né? E aí a primeira é a cadência suspensa, né? Ela tem esse nome porque você faz a dominante, mas ao invés de dar dominante direto para a tônica, como é o comum, você sai do dominante e vai para um outro acorde qualquer que não seja dominante. Então isso a gente chama de cadência suspensa. Então ficaria mais ou menos dessa forma, né? Então aqui eu fiz Fá, Sol, e ao invés de ir para o Dó, que seria o normal da cadência perfeita, conclusiva, eu fui para o Mi menor, que é uma cadência que não tem nenhuma relação. Que é um acorde que não tem nenhuma relação. Então isso é a característica da cadência suspensa. E aí por último a gente tem a semicadência, que é quando a cadência ela termina na dominante e não vai para a tônica, né? Isso é uma coisa que muitos compositores já fizeram,
que você simplesmente faz a cadência, mas não completa ela na tônica, ela simplesmente acaba, a música fica na dominante, né? Então ficaria dessa forma aqui. E aí simplesmente acaba na dominante sem concluir a música, né? Então esse assunto aí ele pode ir bem longe, na verdade, né? Mas aí a gente entraria em harmonia tradicional, harmonia funcional, enfim, análise harmônica em geral. Aí a coisa pode ficar bem complexa, entrando em modulação e tudo mais. Mas aqui é mais para te dar uma visão geral do que são as cadências, né? E você entender melhor o que está acontecendo, por que as músicas, por que tudo que está acontecendo nas músicas está acontecendo daquela forma, né? Te dá uma introdução mais ou menos de como é que são estruturadas as músicas que você toca. Então por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida comentem aqui embaixo. E é isso, um grande abraço e até a próxima.